Boa tarde a todas e a todos. Hoje a gente vai dar início ao capítulo aí, Conquista e Colonização Espanhola na América, né? Mas para isso a gente vai iniciar com uma poesia, um poema de Nego Bispo. Nego Bispo é um quilombola. Para quem não sabe, os quilombos serviam no período colonial como um refúgio para os escravos, certo? Atualmente os quilombos existem até hoje e ela serve como preservação da, da cultura afro-brasileira, certo? Então iniciamos aqui com a leitura da poesia. Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher, e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queime os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. No caso, o Nego Bispo, Antônio Bispo, ele retrata muito bem como foi o processo de colonização, apesar de pautar aqui comunidades que já não pertenciam ao processo de colonização. Mas essa prática se perpetuou ao longo da história e se perpetua até os dias atuais, né? Palmares, né, ela deu início no início da colonização aqui do Brasil. Canoas já foi no final do século XIX, o Brasil já era império, né, a república. Caldeirões já é início do século XX e Pau de Colher, né? Todas essas comunidades eram comunidades que viviam através da sua agricultura, da pecuária, de forma comunitária, né? Cada um exercia uma função dentro da comunidade, certo? Não existia diferença. Todas elas foram oprimidas, foram atacadas pelos colonos e pela República, pelo Império, certo? Todas elas. Então, isso é só para retratar o quanto a colonização foi violenta. E ela é violenta, certo? Próxima, aqui a gente vai ver um documento da Igreja Católica do século XV, certo? 8 de janeiro de 1455, né? O Papa Nicolau V. Isso aqui é uma bula papal, um documento da Igreja Católica. O que ela diz? Nós concedemos livre e ampla licença ao rei Afonso para invadir, perseguir, capturar, derrotar e submeter todos os sarracenos e quaisquer pagãos e outros inimigos de Cristo, onde quer que estejam seus reinos e propriedades, e reduzi-los à escravidão perpétua, e tomar para si e seus sucessores seus reinos e propriedades. Então, o que é que esse documento diz? Ele dá uma carta branca para os europeus dominar os territórios e destruir toda a cultura existente entre os povos dominados, né? Então, é a partir daí que a gente tem o grau da violência. É um grau da violência porque destrói a cultura, porque destrói a ancestralidade, porque destrói a religião, porque destrói por meio físico, né, e psicológico, né? A colonização também foi uma prática genocida, né? Ou seja, causou milhões de mortes no processo de colonização. E a gente vai ver isso um pouco melhor, certo? Aula passada eu pedi para vocês fazerem essa pesquisa, né? O que é colonização, vocês pesquisariam, né? O processo de colonização ocorreu sem uso da violência, e aí vocês vão perceber que não foi assim, né? Apesar dos livros não trazerem muito bem isso. O que é genocídio, né? Vocês podem procurar tanto no dicionário quanto na internet, né? O extermínio da cultura, da etnia, de pessoas, né? Assassinato em massa, né? Na sua opinião, houve genocídio na América? Por quê? Vocês irão perceber, né, que houve sim um genocídio, uma prática genocida, né?
uma prática que matou milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, antes da colonização, os astecas tinham, em média, quase 60 milhões, né, de habitantes. E a partir daí, a América, depois dos colonos chegarem, mais de 70% morreu, né, foi assassinado, certo? Na aula passada também teve essa página do livro aqui, né? O livro novo, 146, 147, e o livro velho, 267, certo? Então, vamos lá, o conteúdo do capítulo. Conquista e colonização espanhola da América, certo? Primeiro ponto, a gente identificar aqui o que é colonização, né? Não o que o livro traz, mas o que é para se entender também. Colonização, coloquei aqui igual a expropriação, né? Foi expropriado a riqueza por parte dos espanhóis, por parte dos portugueses, né? Toda a riqueza natural, toda a riqueza cultural também foi expropriada, certo? Genocídio, né? Houve uma prática de genocídio onde milhões de nativos morreram, né? E esses milhões de nativos europeus, esses milhões de nativos foram mortos devido à ganância, né, que trouxe para esse novo mundo, certo? Esse novo mundo para este rapaz aqui, homem, branco, europeu, cristão, né? Parte dessa cultura passou para nós, homem, machista, né, branco, racista, europeu, a ideia de superioridade, e cristão, intolerante, né? Todos aqueles que não eram cristãos eram pagãos. Então, deveriam estar submetidos ao colono, certo? A partir daí, né, vai ter algumas figuras não importantes, né, porque eles ajudaram a exterminar populações, certo? Hernán Cortés vai ser um oficial espanhol e ele vai conquistar os astecas com apenas 508 soldados. A pergunta que se faz, como tão poucos soldados conquistaram um território tão vasto? Os astecas, eles pertenciam hoje, atualmente, ao México, né? Então, eles tinham um vasto império, certo? Uma das estratégias de Hernán Cortés foi se aliar aos inimigos dos astecas, né? Que vão ser aqui os tlaxcaltecas, certo? Eles, com a ajuda dos tlaxcaltecas, dominaram Tenochtitlán, a capital asteca, e matou o imperador asteca Montezuma, certo? Isso aí na página 135. O segundo ponto, né, o segundo conquistador aí conhecido vai ser Francisco Pizarro, né, outro genocida, conquistou os Incas. Os Incas hoje que estão ali situados no Peru atualmente. Pizarro foi com menos soldados, 108 soldados, né? Se utilizou da mesma estratégia, certo? Porém, ele fez uma armadilha para o líder Inca. Ele chamou Atahualpa, né, para uma conversa e a partir daí prendeu ele e matou todos os seus soldados. Então, a partir daí ele começa a dominar o território Inca. Porém, vai haver uma resistência. Essa resistência aqui vai ser de Tupac Amaru, né? Tupac Amaru, ele vai liderar essa resistência durante um certo período, mas depois ele começa a ser dominado, certo? É dominado, e aí tem aqui a pergunta, como tão poucos soldados conseguiu conquistar os nativos, né? Primeiro ponto aqui, proliferação de doenças. As doenças que os europeus trouxeram matavam de forma fácil os nativos, né? Em um dia eles morriam, em uma semana eles morriam, então milhões morreram através de doenças. Primeiro ponto. Segundo ponto, rivalidade entre os ameríndios. Então essas rivalidades que existiam entre astecas e povos dominados, eles se aliaram aos europeus
para dominar o território. Terceiro, armas de fogo, né? Que não foi tão importante, mas teve a sua relevância. E quarto ponto, né? Conhecer os povos da América. Então, eles primeiro chegaram harmoniosamente, conheceram e depois atacaram, né? Conhecer é uma estratégia, tá ok? Agora, minimizar aqui, pronto. Economia, né? A partir daí vai se desenrolar a economia da América Espanhola, certo? A principal fonte econômica vai ser a mineração, agricultura e pecuária. Até hoje, essas três bases da economia aqui são importantes atualmente. A agricultura é a principal fonte econômica do Brasil, certo? Então, essas são as três principais práticas econômicas. O trabalho era forçado. Quem fazia esse trabalho era os nativos, né? E aí, esse trabalho forçado era chamado de mita, e a outra que é a encomenda. Mita, o nativo tinha que trabalhar durante 4 meses, né? E receber um terço do trabalho. A encomenda dava o direito ao colono espanhol, né? Em explorar a mão de obra indígena e, posteriormente, explorar a mão de obra é, africana, certo? A partir daí, eles vão criar estratégias de controle, né, que a gente vai ver, ok?